sonho de muita gente é simplesmente conseguir deitar e dormir. E ainda acordar renovado depois de horas de descanso. Mas para estudante, a noite é um verdadeiro pesadelo. Tem dia que eu fico dormindo e acordando de hora em hora, tem dia que eu fico pensando sobre o meu futuro, sobre me formar, sobre coisas da minha vida, e aí tem dia que eu não consigo dormir por nada. Ela até tenta se desconectar para desligar a mente, mas nem sempre funciona. Apenas traga atenção para a sua respiração. Quando eu tô muito ansiosa de madrugada, eu acabo tendo como meu refúgio, assim, tipo fazer uma miçanga, alguma coisa que me deixe mais calma, ou colorir. Sei que não é uma das melhores estratégias, mas é o que eu faço. 6 a cada 10 brasileiros dormem mal e mais de 73 milhões de pessoas no país sofrem com a insônia. Mais do que começar um novo dia daquele jeito, uma péssima noite de sono é um risco e tanto para a saúde. A quantidade e a qualidade das horas de sono fazem toda a diferença para prevenir as complicações. Em médio e longo prazo, você dormindo pouco, você tem mais chance de hipertensão arterial, de pressão alta, de arritmia cardíaca, de lesões cerebrais, déficits de memória, desatenção, alteração no aprendizado e AVC, derrame, chance disso tudo. Antes da pandemia, a prevalência de insônia no Brasil era de 15%. Atualmente, com estudos brasileiros, inclusive, essa prevalência dobrou. No mês de conscientização do sono, o alerta é para quem não quer dormir no ponto, quando o assunto é qualidade de vida. Horário regular de dormir, horário regular de levantar, respeitar o seu ritmo de horário de sono, se você é matutino ou se você é vespertino, cafeína até 6 horas antes de dormir, exercício físico pelo menos 3 vezes na semana, se expor à luz solar diariamente, são práticas que certamente vão ajudar a promover uma boa noite de sono. Mato Grosso do Sul teve um aumento significativo na frota de veículos, segundo informações do Departamento Estadual de Trânsito. Dados do IBGE apontam que, em fevereiro de 1999, a cidade morena possuía uma frota de 159.173 veículos. Esse número saltou para 664.151 no mesmo período de 2023. Em segundo lugar, no ranking das cidades com a maior frota, está Dourados, com mais de 178 mil veículos. Logo atrás está Três Lagoas, com mais de 98 mil veículos. Já no Brasil, o número passa de 110 milhões. A evolução da frota de veículos no Brasil tem tudo a ver com o crescimento econômico, mudanças de hábitos e tendências de mercado. Mato Grosso do Sul acompanhou este desenvolvimento. Foi o que explicou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade. Mato Grosso do Sul, de modo geral, está crescendo muito, né? Um estado que tem uma economia extremamente forte. Você não vê esse crescimento só em Campo Grande. Você vê em cidades, e nos preocupa muito, cidades pequenas, como, por exemplo, Ribas, agora em Inocência, com essas fábricas enormes, e isso eleva o volume de veículos. Então, você vê, Campo Grande especificamente, nós ultrapassamos 600 mil veículos. A cidade tem que estar preparada em termos de mobilidade, transporte coletivo, sinalização e, no caso do governo do estado, no caso do Detran, o atendimento aos proprietários de veículos. Então você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter estrutura para atendê-lo em termos de transferência, regularização e principalmente a questão da segurança e a educação. A gente não pode ter com uma cidade tão boa, tão jovem como Campo Grande, número de mortes que às vezes se apresentam. Então a gente tem que reduzir isso, reduzir os acidentes graves, trazer ao condutor, trazer ao cidadão a importância de termos uma vida saudável, uma vida segura. Apesar das melhoras apontadas pelo diretor-presidente do Detran, nas ruas de Campo Grande os condutores analisam que falta respeito às leis de trânsito.
muito ruim. Principalmente no horário de pico tá terrível. Muito trânsito, né? Principalmente em frente de escola. Frente de escola é fila dupla, tripla, só B.O. O pessoal não respeita, né? Ninguém. Terrível. Péssimo, muita moto. Os motoqueiros não param para nada. Verduras fresquinhas, colhidas na hora. Aqui tem alface, almeirão, cheiro verde, rúcula, chicória e tantos outros tipos de folhagens que são cultivadas na água sem a necessidade da terra, em sistema de hidroponia. Neste espaço, aqui no bairro Tiradentes, o senhor Valmir Jerônimo montou uma horta hidropônica. No início, ele contou com a ajuda de agrônomos e depois de 2 anos passou a caminhar sozinho. Como que foi? Há 7 anos o senhor decidiu montar a horta? Então, quando eu aposentei, eu decidi montar a horta para ter ocupação, né? Mas eu sempre gostei de mexer com horta, essas coisas, e deu certo. A coisa está indo até hoje, 7 anos produzindo e graças a Deus o cliente só elogiando nossas verduras, né? Como que foi no início? Foi difícil? O primeiro ano, assim, para mim não foi tão difícil porque eu não dependia da horta, né? Mas o cara que vai depender da produção, o primeiro ano é puxado, né? Até a minha primeira produção eu doei um pouco para o asilo, que é aqui próximo, né? Que não tinha conhecimento. Aí depois foi fazendo a propaganda boca a boca e hoje a gente não vence, graças a Deus, né? As mudas vêm de um viveiro e chegam na horta com 15 dias. Logo, são colocadas na água rica em nutrientes. Um pé de alface, por exemplo, leva de 35 a 40 dias para ficar pronto para a venda. O almeirão é a verdura com ciclo mais curto, leva em torno de 25 dias. A horta é coberta, não entra inseto, você não tem problema com caramujo, não tem problema com pragas. Então, esse é o diferencial da verdura. Você colhe na hora, o cliente leva uma verdura limpa e saudável. A tecnologia permite que a luz do sol e o calor sejam controlados. Como a estrutura é coberta, as folhas não sofrem com o excesso de chuvas. O investimento é um pouco alto, mas o retorno é certo, garante o produtor. O investimento eu comecei com 70 mil, terminei com 300, mas aí eu coloquei energia solar, né? Aí trabalha com bomba reserva, nebulização, todos os equipamentos necessários para a horta. Eu acho que com uns 3 anos e meio eu já consegui recuperar isso aí. A produção é diferenciada e as vantagens são muitas. Além de ser uma verdura mais vistosa, o tempo de duração é maior. A produção semanal fica em torno de 6 mil pés. A sacola varia de R$ 4 a R$ 6. A hidropônica, você colhe na hora, ela vai com raiz, né? Vai uma verdura limpa, você não perde nenhuma folha. E o detalhe, o cliente leva, você pode conservar ela na geladeira 10 dias, não estraga. Aí você vê uma verdura sem agrotóxico, uma verdura limpa, folha macia. Essa é a diferença. A do chão você tem que cortar a raiz, é uma verdura boa, não critico, mas só que a hidropônica tem a durabilidade maior. E o senhor agregou outros produtos aqui na horta também? Isso, aí eu pego algumas coisas de colega, né, do Ceasa também, porque o cliente vem, vai levar um alface, ele já leva um tomate, leva uma cebola, leva uma fruta, alguma coisa, então você vai agregando e vai cativando o cliente, não dá para reclamar da produção. A Paula é cliente fiel e vem toda semana na horta em busca de qualidade. Compro aqui já tem 1 ano e meio, mais ou menos, eu venho toda quarta, né, quando dá, e depois que eu conheci, não consigo mais comprar de outro local. Qual que é o diferencial aqui? O atendimento é fantástico e a qualidade da verdura. Alface, rúcula, almeirão, couve, eu levo o que está faltando em casa. Mãos que falam. A linguagem de sinais expressa em forma de arte. A Cláudia é educadora, intérprete de Libras e artesã há mais de 20 anos. Em 2013, ela decidiu partir para a produção de peças diferenciadas. A inspiração veio do irmão, que é surdo. Eu comecei a trabalhar o alfabeto manual, produzindo bolsa, para um ponto cruz, produzindo estojo no ponto cruz, né? Então, as pessoas me solicitavam, quero o meu nome em Libras, né? Como é que eu faço para encomendar? A encomendável fazia o bordado do nome da pessoa. A matéria-prima é comprada toda pela internet. E nas horas em que não está na escola, Cláudia se dedica à produção de bolsas, estojos, necessaire, capa de caderno e muito mais.
O artesanato é a segunda fonte de renda. A venda é feita pelas redes sociais e também em feiras. Agora eu vou conversar com o Jefferson e quem vai me auxiliar é a Cláudia. O que você acha da sua irmã produzir essas peças utilizando a língua brasileira de sinais? Então, a Cláudia, ela começou a criar esse material, fazer essa produção, né? E eu comecei a observar, né? Nossa, a minha língua, né, está sendo representada em bolsas, em estojo, mostrando o amor das pessoas, né, mostrando o sinal de amor, né, divulgando pelos Facebook, pelo Instagram, começando a vender esse material. Eu me senti muito orgulhoso, os meus colegas aqui de trabalho viram, né, solicitaram, né, com relação ao alfabeto manual também, né, tendo na bolsa, no estojo, na toalha. Então, assim, é um orgulho ver tudo isso. Eu me sinto muito orgulhoso e sinto satisfeito em ver a língua brasileira de sinais divulgada. Em Libras, as mãos que comunicam falam por meio dos sinais. Você conhece algum deles? O que é as mãozinhas para você que é ouvinte? Simplesmente uma mão, né? Para nós da comunidade surda, para o surdo, é a nossa voz. É por aqui que sai a comunicação, né? O alfabeto manual é para onde a gente vai para a questão já iniciar, aprender mais da Libras, né? A gente inicia pelo nome de pessoas, nome de país, nome de estado, coisas que não existe nome, a gente utiliza o alfabeto manual. E esse aqui é o que mais sai, por quê? A gente remete ao amor, né? Ele significa I love you, amo você. Então, esse é o material que foi mais vendido, né? Então, assim, porque as pessoas sentem a carência também de dizer para a comunidade surda, eu amo você. O Emanuel tem 7 anos e é autista. A mãe suspeitou que ele tinha o transtorno logo cedo, mas o diagnóstico veio tempos depois. Uma notícia que assusta no começo. Eu, como mãe, vi com 1 ano de idade. Levei no posto de saúde, unidade básica, e passei pelo médico. E eu falei para o médico, meu filho não fala, mas só isso, o desenvolvimento motora dele foi normal. O médico simplesmente olhou para mim e falou assim, ele não é autista. Se ele fosse autista, ele estava quieto, parado, isolado. E ele falou que eu era uma mãe muito preocupada, que ele ia falar normal. E simplesmente deixei de lado. Falei, como o médico falou, deixei. Só que aí deu os 3 anos de idade, ele não falava nada. Aí foi que eu fui pelo CAPS infantil e lá eles me deram o laudo dele. Com o tempo, os pais vão aprendendo a cuidar dos filhos autistas de forma a proporcionar o bem-estar em todas as fases da vida. É um misto de sentimento, um luto de uma pessoa que não morreu fisicamente. Porque ele é meu primeiro filho, então eu não sabia, nunca tinha convivido com uma criança autista, nunca tinha visto, apenas pesquisado. Foi um misto de sentimento, porque você não sabe como que vai ser ele adulto, o que vai acontecer com ele para frente se algum dia a mãe faltar. E foi isso para mim, um sentimento de mistura, medo, angústia e também querendo vencer para ele ter uma vida melhor mais para frente. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o transtorno do espectro autista atinge 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 2 milhões de autistas. O transtorno afeta a comunicação e a interação com outras pessoas. O transtorno do espectro autista está aumentando absurdamente. Segundo os dados do CDC, 1 de cada 2 crianças por 2030 serão autistas, devido a várias situações: uso e abuso de antibióticos, a falta da vitamina D, excesso de metais tóxicos, excesso de agrotóxicos, automedicações, uso e abuso de corticoides, porque tem assim a parte genética e a parte epigenética. A parte epigenética é a que podemos mudar. E a genética, infelizmente, quando tem um pai ou uma mãe ou dentro da família alguém autista, a probabilidade de existir uma criança que está dentro do espectro é alta. A médica explica que nem todas as crianças nascem com autismo e que o diagnóstico precoce, aliado à medicina integrativa, favorece o tratamento. Não necessariamente todas as crianças
nascem autistas, e sim pode ter uma regressão. Era uma criança que falava bem, que estava com desenvolvimento normal, se comunicava muito bem, interagia com o resto das crianças e do nada parou de falar, parou de interagir. Isso é uma regressão. Então a gente fala que isso é um estar autista. Estar autista quer dizer que tem como ter uma regressão, uma remissão. Esse é o Breno. Começou a ecoterapia há 6 anos. Chegou ao programa por meio de recomendação médica. Hoje, graças à prática, ele vem evoluindo cada vez mais. Aqui é um lugar que eu acordo cedo, vamos embora para a Eco, ele faz sem reclamar, sem nada, porque ele gosta. Ele tem 3 diagnósticos, é TDAH, TOD, tem deficiência intelectual e ajudou muito na concentração dele, no foco dele, tanto aqui quanto na escola, quanto em casa, em todo lugar. O adolescente já está na modalidade pré-esportivo, que é quando a prática é mais avançada. Normalmente, o processo é realizado uma vez por semana e cada sessão tem em média 40 minutos, sendo 30 de interação direta com o cavalo. A gente consegue adaptar várias modalidades. Então, para o Breno, a gente consegue dar um passo a mais porque ele tem a lateralidade dele desenvolvida, ele tem o raciocínio dele desenvolvido. Então, com alguns praticantes, tipo um PC, não vai ter tanto controle com o cavalo, mas a gente consegue trabalhar da mesma forma com outras patologias. E o Breno, claro, ama os cavalos. É uma coisa legal para fazer, para deixar as pessoas felizes. Tipo, um dia, se as pessoas quiserem fazer campeonato, essas coisas, faz. Em Campo Grande, o tratamento com ecoterapia da PMMS existe desde 2002. Para o método terapêutico, é utilizado apenas cavalos mansos, dóceis e bem treinados. O curioso é que o movimento do animal assemelha ao do ser humano. Ao montar no cavalo, o praticante trabalha a postura, tem uma boa melhora na coordenação motora. Além disso, ele também tem controle de tronco e cervical e fortalece os músculos. São diversos benefícios. O objetivo é buscar a autoestima, a melhora do tônus, a melhora da reação de endireitamento, você ter uma postura melhor, você tem uma força muscular. Todo esse processo você consegue com o movimento tridimensional que é natural do cavalo. A ecoterapia pode ser praticada a partir de 3 anos de idade. Além disso, atende todas as patologias. E o programa é gratuito, mas é necessário ter a recomendação de um médico. A ecoterapia ela não é um passeio, ele tem uma parte legal e assim tem que ter esse encaminhamento médico. Desse encaminhamento médico ainda passa pelo crivo da nossa avaliação aqui da equipe, que entra um fisioterapeuta, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e os demais da equipe para poder fazer essa avaliação e perceber se realmente é indicado ou não a ecoterapia. A hipoterapia também é uma das modalidades. Geralmente é quando o praticante não tem condições físicas ou mentais para se manter sozinho no cavalo. Na hipoterapia, vamos colocar assim para um entendimento melhor, é uma patologia que requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de contato dos profissionais. Por exemplo, eu preciso de ter uma criança que precisa do apoio em cima do cavalo, ou seja, eu vou na lateral, eu vou precisar de um lateral para ajudar no apoio. E caso necessite a retirada de emergência, também vai ser uma questão de segurança, ele também faz. E o mediador vai passando as terapias. E o terceiro vai fazer a condução do cavalo, que esse também é um profissional muito importante. Por quê? Porque ele tem que estar atento à terapia, ao movimento do cavalo, ao praticante e o que a equipe está conduzindo. Então isso é a integração dessa equipe. E aí nessa equipe você consegue, depois do estudo de caso, nós definimos qual é o profissional que vai mediar essa terapia. Se no estudo de caso que foi feito, entendeu que vai começar com um fisioterapeuta, por quê? Porque ele precisa ter uma força muscular, ele precisa ter um ganho de equilíbrio, então a gente vai colocar um fisioterapeuta como mediador, aí ele vai buscar esse foco. Mas se a gente voltar para o lado do autista, a gente vai buscar o quê? Um psicólogo.
Um psicólogo por quê? Porque ele vai ter mais, o foco dele vai ser mais para essa área e não interferindo que os outros profissionais vão estar junto, dando apoio e também ajudando em algumas questões. Nós trabalhamos com ele controle de tronco, a parte da motricidade fina, alongamento. Eduardo está aqui desde 2017. Quando ele chegou aqui ele não tinha controle de tronco. Hoje ele já tem, já consegue realizar as atividades. A motricidade fina dele já melhorou bastante. E ele gosta de interagir muito com o cavalo, com a equipe. E ele é um praticante muito simpático. Elas pedem para eu falar as cores, eu ando, dou comida para o cavalo e vou para casa.